Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Laura e estamos aqui hoje para estudar um pouquinho de história. Tenho aqui comigo o livro do Bernoulli, do 6º ano, volume 2, de Ciência, Geografia e História. Nele vamos aprender um pouco sobre pontos importantíssimos do surgimento de civilizações. As 3 civilizações que estudaremos são Mesopotâmia, Índia e China. A Mesopotâmia surgiu há mais de 5.000 anos entre os rios Tigres e Eufrates, onde hoje fica o Iraque. Era uma civilização muito voltada para a engenharia, para a matemática, e acredita-se que a roda foi inventada lá. A Índia surgiu no Vale do Rio Indo, há cerca de 2600 a.C. E tem uma cultura até hoje tão diversa que possui mais de 1.700 línguas diferentes faladas no país. A China surgiu há mais de 6.000 anos no Rio Amarelo. É considerada a maior civilização contínua do mundo. E o primeiro tema do qual falaremos serão as características observadas no livro que evidenciam o modelo de formação de sujeitos e sociedade. Os primeiros povos a habitar a Mesopotâmia foram os povos sumérios. Os sumérios se dividiram entre cidades-estado, que tinham governos próprios e independentes. O governador, ele tinha poder absoluto. Porém, após algum tempo, as cidades-estado começaram a entrar em conflito e algumas a se unirem. E nesse processo surgiram os estados. Os estados eram governados em dinastias e tinham classes sociais muito bem definidas. A sua maior classe social seria a família do rei, e a sua classe mais baixa seria a escravidão. A escravidão na Mesopotâmia, ela era baseada em guerra. Você podia pegar escravos na guerra ou você podia vender um membro da família para pagar dívidas. A formação da sociedade indiana foi e ainda é muito baseada na crença do hinduísmo, que hoje em dia tem mais de 670 milhões de fiéis. O hinduísmo, ele acredita muito no karma. O karma é que o fruto das suas ações vem das suas ações. Boas ações trazem felicidade, ações ruins trazem sofrimento. E baseados nisso, eles acreditam em castas. Castas é uma divisão social baseada no seu nascimento, porém ele é o karma das suas vidas passadas. A mais alta, uma das mais altas, são os brahmaneses. São sacerdotes hindus, muitíssimos respeitados. Em compensação, a mais baixa delas são os párias, os dátiles. Eles eram à margem da sociedade, uma parcela excluída, conhecidos como intocáveis, pois acredita-se que eles não nasceram do deus Brahma. E na Índia, hoje em dia, apesar de ser condenado pela Constituição desde 1950, ainda existe esse sistema de castas. E consta hoje com mais de 3.000 castas diferentes. A China antiga foi governada durante muitos anos por uma série de dinastias. Porém, após o fim de uma dessas dinastias, uma série de conflitos aconteceu entre os poderes locais para controlar o território. Foi um período chamado de Reinos Combatentes. E ele teve fim só em 221 a.C., quando os governantes guerreiros resolveram se unir e formaram um grande império, liderado pela dinastia Qin. O segundo ponto que abordaremos serão os destaques históricos na história da educação dessas civilizações. O desenvolvimento do comércio na Mesopotâmia gerou uma necessidade muito importante de registrar as atividades financeiras. E assim os sumérios, o primeiro povo a habitar lá, criou a escrita para controlar a circulação de produtos. E a escrita surgiu como um sistema de contabilidade, muito associado à matemática. Era uma escrita baseada em pictogramas e é conhecida como escrita cuneiforme. E ela representava não só ideias, mas ela produzia sons também. A escrita cuneiforme, ela tinha sinais básicos, com estiletes, gravado em argila. Eles possuíam também um sistema de numeração muito parecido com o romano, o que prova que eles tinham um grande conhecimento matemático. E isso também é observado, pois era um povo muito ligado à arquitetura. Na Índia, assim como a sociedade, a educação também era baseada muito na religião hinduísta. Então, o sistema de castas também era válido nesse aspecto, e os párias, eles não tinham acesso a nenhuma educação, porque como não tinham nascido do deus Brahma, eles não mereciam, eles eram intocáveis. Durante o Império, a China instituiu um governo centralizado, ele unificou a moeda
Ele estabeleceu um calendário e, além disso tudo, desenvolveu um sistema de escrita padrão, considerado um dos mais antigos do mundo, que ajudou também a contribuição para criar um código de leis. A China foi marcada também por diversas filosofias religiosas, confucionismo, budismo e taoísmo. O terceiro aspecto que vamos observar será o diálogo interétnico no livro, se ele é explícito, se ele é implícito e como é explicado. A cidade-estado e reinos da Mesopotâmia foram invadidos várias vezes, muitos por nômades que viviam ao redor e tentavam entrar nas planícies. Porém, por volta de 2800 a.C., eles foram invadidos por um povo vindo da Síria. Eles eram conhecidos como acádios. E os acádios ali, eles lideraram uma região e deram início ao primeiro Império Acádio, um dos primeiros impérios da história. Apesar de ser um império e uma organização de poder absoluto para conquistar, os acadianos eles não impunham sua cultura. Então, houve uma miscigenação de culturas muito grandes ali naquele momento e permitiu que os sumérios mantivessem seus costumes, mantivessem sua escrita, sua religião. O Império Babilônico, então, porém, cerca de 2000 a.C., um outro povo vindo da Arábia, chamado de Amoritas, dominou o povo sumério. Os Amoritas fundaram a cidade da Babilônia. Por volta de 1792, Hammurabi, que era rei da cidade de Babilônia, reuniu um exército e assumiu o controle de todo o sul da Mesopotâmia. E aí formou um reino que era conhecido como Primeiro Império Babilônico, e a cidade de Babilônia era a capital. O Império Babilônico tornou Hammurabi um grande conquistador, e ele criou então leis para manter esse grande império. Foi criado o Código Hammurabi, e ele era um conjunto de leis escritas que veremos no próximo tópico. A China sempre foi um território muito vasto, e sendo um território vasto, os grandes conflitos existiam dentro dela durante os reinos. O quarto e último tópico é o seguinte: o que o livro expõe sobre as contribuições dos povos e dos fatos históricos na constituição dos modelos de formação do sujeito e nas instituições de conhecimento. Além da escrita e da matemática, os povos da Mesopotâmia eram ótimos em arquitetura. Eles construíam grandes monumentos para os seus deuses, muito parecidos com as pirâmides, e eram chamados zigurates. Além do mais, foi na Mesopotâmia que surgiu o conjunto de leis conhecido como Código Hammurabi. O Código Hammurabi ele serve de maneira muito simples, é olho por olho e dente por dente. O Código Hammurabi foi um dos primeiros códigos registrados realmente em pedra, formalmente. E, apesar de não ser uma inovação, ele era uma coletânea de sentenças. E determinou a unificação da legislação por todo o Império Babilônico. A sociedade chinesa ela contribuiu tanto com o governo centralizado quanto uma moeda unificada. Ela estabeleceu o calendário, ela criou um sistema de escritas padrão, assim como a Mesopotâmia, e ela contribuiu muito com filosofias religiosas muito diferentes que foram espalhadas por todo o mundo. Muito obrigada por assistirem, espero que tenham conseguido aprender alguma coisa. Qualquer dúvida, é só mandar nos comentários.